E aí, pessoal? Aqui começa a nossa segunda videoaula da nossa disciplina de Biologia 2. E nessa videoaula nós vamos falar sobre o reino fungi. O reino fungi é composto pelos fungos, e esses fungos são fundamentais no processo de decomposição e são imprescindíveis para a ciclagem de matéria orgânica na natureza. E os fungos são organismos que podem ser utilizados nas indústrias, nas farmacêuticas, na alimentícia e na biotecnologia. E existem diversos fungos que são parasitas que causam micoses e doenças de plantas. Nós vamos ver a diversidade desses fungos e os grupos onde eles se encontram. E do ramo da biologia, o que estuda os fungos é a micologia. Então, essa é a área da biologia de quem se aprofunda, que estuda mais a fundo esses fungos. Vamos falar sobre as suas características gerais. Os fungos, eles possuem ampla distribuição, são encontrados no ar, no solo, na água e em detritos orgânicos. Eles são eucarióticos, com estrutura celular bem desenvolvidas, são uni- e multicelulares, pode ser aeróbicos e anaeróbicos, possuem quitina em sua parede celular e são heterótrofos nutridos por absorção. Eles são heterótrofos porque eles são organismos aclorofilados, eles não realizam fotossíntese. Então, essa digestão é extracorpórea, onde eles vão liberar algumas enzimas digestivas no substrato, fazendo assim a absorção desse material digerido. Ele desenvolve-se em ambientes com temperatura entre 20 a 30 graus e umidade entre 75% e 95%. Reproduzem sexuadamente e assexuadamente através de esporos disseminados na natureza. São organismos imóveis, podem ser saprófitos, parasitas, simbióticos e predadores. Eles são organismos dismórficos e pleomórficos. Quando eles falam que esses organismos são dismórficos, eles estão falando que esses organismos são fungos que existem em diversas formas, como bolor, as ínfas, filamentos, leveduras, e os pleomórficos são que possuem duas ou mais formas que são evolutivas, que se modificam. O pH dele ótimo para se desenvolver é próximo de 6 e possui glicogênio como reserva energética. Possuem células especializadas, com que são as ínfas, e que formam uma estrutura maior que é o chamado de micelo. Essas ínfas dos fungos, elas liberam enzimas em seu substrato, onde vai digerir e depois absorver os produtos dessa digestão. O micelo, ele pode ser encontrado de dois tipos. Ele tem o micelo vegetativo e o reprodutivo. O vegetativo é onde as ínfas que são especializadas na digestão e absorção de alimento, e o reprodutivo são as ínfas produtoras de esporos que vão formar essas estruturas para a reprodução. E eles não possuem tecido verdadeiro. E aí nós vamos falar sobre os tipos de ínfas. Nós vamos ter as sinocíticas e as septadas. As sinocíticas, elas são ínfas sem divisão transversais e com uma massa citoplasmática com vários núcleos, como essa daqui, onde a gente vai ver a formação dessas ínfas. Aqui, ó, essa é a sinocítica. Observa que tem uma divisão nessa estrutura da ínfa, onde tem vários núcleos dentro dela. E nós vamos ter as septadas, que com divisão transversais e compartimentos citoplasmáticos com um ou dois núcleos. As septadas, elas podem ser haploides ou dicarióticas.
As haploides são aquelas que só tem um núcleo, mas esse núcleo ele é diploide. E a dicariótica. A dicariótica, elas são células que possuem 2 núcleos, e cada núcleo desse ele é haploide, os quais é onde eles vão se dividir simultaneamente na formação de cada nova célula. Aonde a dicariose é a característica genética mais peculiar dos fungos. A reprodução dela dos unicelulares é assexuada por gemiparidade ou brotamento ou esporulação. E os pluricelulares são sexuadas ou assexuadas, ambas com formação de esporos. Esses esporos que se formam por mitose, eles são assexuados, e os que se formam por meiose são sexuados. Os esporos são classificados como, nos sexuados, eles são os ascoporos, que são formados por divisão meiótica pelos ascos, uma estrutura presente em um determinado filo dos fungos. O basidiosporo, que é a divisão meiótica dos basídios. Os assexuados, o aplanosporos, transportado pelo vento e pela água. Os zoosporos em fungos aquáticos que possuem flagelo. E o canidosporos, que é do gênero Penicillium, que é o fungo que produz o antibiótico da penicilina. Então, cada esporo desse, de acordo com a sua reprodução, eles são classificados dentro de cada filo que a gente vai ver mais à frente. Aqui nós vamos ver a classificação geral da reprodução dos fungos, mas cada filo tem um tipo de reprodução também que a gente vai ver mais à frente. Bem, da reprodução assexuada, nós vamos ter a fase dicariótica, aonde vai ocorrer a formação do micelo, as linfas com as estruturas dos esporos haploide, formação dos esporos haploide e assim novamente começar a germinação. Na reprodução sexuada, nós vai ter o estágio diploide, vai ocorrer o processo de meiose, a estrutura formadora dos esporos, todos eles haploides, esporos haploides, vai formar o micelo, vai ocorrer esse processo da plasmogia, que é a fusão do citoplasma aí desses esporos, o estágio dicariótico, né? A cariogenia, a fusão que é a fusão dos núcleos, e novamente aí o estágio diploide, meiose, e assim dando ciclo na reprodução sexuada. Aí nós vamos ter os grupos no reino fungi. O Cryptodiomicota, o Zygomicota, o Ascomicota e o Basidiomicota. Os Critidiomicotas ou mascomicetos são a maioria dos fungos aquáticos com flagelo em alguns estágios da vida. São uni- ou pluricelulares na sua maioria, com hifas cenocíticas, são decompositores ou parasitas e são multicelulares. O ciclo de vida deles é bem simples. E vai ocorrer a formação aqui do esporófito, onde vai ter o esporângio assexuado e o sexuado. Do esporângio vai ocorrer a liberação desses gametas, onde vai ocorrer a meiose, formação do zoosporo. Com isso, vai haver a germinação. Da germinação vai formar o gametófito, onde vai ter a estrutura tanto masculina quanto feminina. Vai haver a liberação desses esporos, do gametófito feminino e masculino. Vai haver a fusão desses gametas e vai formar o zigoto, e assim vai se repetir novamente o ciclo lá desse filo. Nós vamos falar sobre os zigonomicetos, ou o filo Zygomicota. Eles não formam corpos de frutificação, são pluricelulares, são terrestres, apresentam aproximadamente 1.060 espécies,
são saprófagos, alimentam-se de matéria orgânica morta, são micorrizas, algumas espécies são parasitas e têm o ciclo de vida tanto reprodução sexuada quanto assexuada. Na reprodução assexuada, ele vai haver o que? Vai haver o gametângio, que é onde vai ter tanto masculino quanto feminino, vai a formação do zigosporo, aonde vai fazer o surgimento dessas ínfas especiais, aonde que vão fazer a função de absorção do alimento. Essas ínfas aí, elas podem também ocorrer a formação dos esporângios, aonde vai estar os esporos. Esses esporos aí, eles vão dar origem à questão da fusão do gametângio na parte sexuada. E vamos ter a parte assexuada, que é onde vai ocorrer a formação, a liberação desses gametas, dos esporos, que vão fazer a fusão dos núcleos. E esses esporos, com a fusão dos núcleos, vão formar o gameta, vão sofrer meiose e vão novamente voltar ao estágio de gametângio. Esse daqui é o ciclo de vida de zigomiceto dos fungos do pão. Como é que ocorre essa reprodução, que é muito rápida? Os ascomicetos, que são fungos uni ou pluricelulares, que apresentam aproximadamente de 30 e 2.300 espécies. Os pluricelulares formam um corpo de frutificação denominado ascocarpo. Os unicelulares são representados pelas leveduras. O ciclo de vida dos ascomicetos os corpos de frutificação dos ascomicetos são o ascorporo, onde o ciclo dele começa com a germinação do ascorporo e a formação do micelo. No micelo, as ínfas assexuadas e sexuadas apresentam seu gametogênico masculino e o feminino. Os núcleos passam para o arcogônio, vão se reproduzindo para a condição de cariótica e essa fase é muito prolongada. Na parte das ínfas carióticas ocorre a cariogamia, que é a formação do asco diploide. Dentro desse asco, o núcleo diploide sofre meiose e produz 4 núcleos haploide que depois sofrem mitose, dando origem a 8 ascoporos. Esses ascoporos serão liberados e originarão novas ínfas e aí recomeça todo o ciclo. O basidiomicota, eles formam um corpo de frutificação denominados basiocarpos, mais popularmente conhecidos como cogumelos. Apresentam aproximadamente 1.300 espécies, principalmente gênios decompositores. Alguns eliminam substâncias mal cheirosas para atrair insetos, quais dispersam seus esporos e algumas espécies são venenosas. Os basiosicotos ou basiomicetos, eles têm o ciclo de vida onde os esporos germinam, formam as ínfas, após suas células possuem um único núcleo. Essas ínfas sexuadamente compatíveis fundem-se com alguma das células, formando os ínfas dicarióticas com 2 núcleos de cada uma. Assim, o novo micelo vai sendo constituído de ínfas dicarióticas e forma um corpo vegetativo. Em seguida, os 2 núcleos do basídio se unem pelo processo de cariogasmia, formando o zigoto diploide, e por divisão de meiose produzem 4 núcleos haploide. Após esse processo de meiose, o basídio forma 4 saliêncies em forma de dedos, e cada um dos núcleos haploide forma na meiose
e depois se desloca para o interior dessas saliências. Como o zigoto realizou meiose, cada um dos basidióparos é haploide e após a germinação as ínfulas formarão também os outros haploides. E as ínfulas, elas fazem simbiose por meio das micorrizas, que são fungo na raiz das plantas, e nos líquens fazem simbiose pelos links, que são os fungos com as algas. Nos links, a interação dela com os fungos é uma interação de mutualismo. E essa relação harmoniosa, ela garante revestimento e proteção para as células das algas. Já na micorriza, os fungos também vão realizar uma interação de mutualismo com as raízes das plantas, de plantas. Esses fungos, eles vão absorver esses nutrientes inorgânicos e aí vão fornecer eles para as raízes das plantas. Fungos que participam da produção de alimentos, como essas espécies que são utilizadas pela produção de queijos, como o camembert, o roquefort, o brie, respectivamente, proporcionam sabor e aroma distinto a esses queijos. As leveduras, que têm o papel na panificação, fermentação, indústria de vinho, utilizando a glicose e produzindo etanol e o dióxido de carbono. Tem fungos que são utilizados em processo fermentativo na produção do shoyu, do molho japonês, do miso, que é essa pasta produzida com grãos de soja, que é utilizada a aplicação desse fungo, dessas espécies de fungos. De curiosidade, os refrigerantes que muitos de vocês adoram consumir, eles são produtos fúngicos, onde que contém ácido cítrico, que são utilizados os fungos do gênero Aspergillus. Por isso que muitas pessoas acabam com o uso constante desses refrigerantes, acabam contraindo problemas no estômago, por causa da alta concentração desses fungos, que acabam facilitando a proliferação de alguns tipos de bactéria. Os fungos que são utilizados na produção de medicamentos, porque alguns deles produzem substâncias que são capazes de combater bactéria, que é o caso do Erythromyces, que produz o antibiótico eritromicina, e do Penicillus, que produz a penicilina. A ciclosporina, que é a substância que suprime a reação imunológica, que causam reações de órgãos transplantados, é produzida pelo fungo do tipo Tolypocladius. Substâncias alucinógenas também são produzidas por fungos, como a Amanita muscari, responsável pelo chá do cogumelo, que é um alucinógeno, a ergotamina, que é extraído do clavíspis, que sintetiza o LSD, que é uma droga psicoepilética que causa a despersonalização, alteração dos valores da realização e alucinações. É um agente químico mutagênico, ou seja, ele vai fazendo com que ao longo do tempo em que a pessoa vai tendo a utilização desse psicoativo, ele vai causando mutações nas células, principalmente nas células neurológicas desse indivíduo. A psilocibina, produzida pelo fungo do Psilocybin, é muito utilizada nos nativos do México, Guatemala, América Central e civilizações pré-colombianas em rituais religiosos para fazer previsões. Também é utilizado na produção de combustíveis não poluentes, que é encontrado em árvores da floresta da Patagônia, o fungo
gliocândio, porque produz uma combinação importante de substâncias combustíveis, além de formar compostos com diesel a partir de celulose. O combustível produzido por esse fungo é conhecido como micodiesel. E atualmente, não faz muito tempo, lá nos Estados Unidos, os cientistas descobriram uma floresta onde encontraram esse fungo gigante que ocupa uma área equivalente a 47 estádios do Maracanã, que é o fungo armadilha, que é o que vocês estão vendo aí. Aparentemente ele engana aparecendo como um fungo pequeno, uma colônia de fungo pequeno, mas na verdade ele se reproduz e se espalha na parte subterrânea do solo. Assim como ele tem a sua importância econômica positiva, nós vamos ver os aspectos negativos dos fungos. Na questão da deteriorização de alimentos, na saúde humana, com o surgimento de micoses na pele, né? E também com doenças sexualmente transmissíveis como a candidíase. O fungo da candidíase ele é um fungo parasita oportunista. Então, ele, quando ele acaba entrando em contato com a questão da superfície do corpo da pessoa, principalmente nas mulheres, é quase que ela é sintomática. Então, ele automaticamente é notório a infestação desse fungo. E a nossa aula termina aqui. É isso aí, pessoal, e até a próxima.